Sobre o Japa, Ian Lucas e Kaique, por exemplo, o Ian Lucas, para quem não se lembra, né? Ele foi destaque vindo da base do Cruzeiro, jogando inclusive uma bola redondinha. Ali até achamos que ele seria titular, mas depois ele acaba perdendo espaço e acaba sendo emprestado. A gente tem, por exemplo, o Japa, que por uma sequência de lesões não teve grandes oportunidades no Cruzeiro, mas quando entrou e pelo menos entrou bem. A gente viu ele atuando muito bem, a gente queria ver ele com uma sequência de jogos. O Kaique com esses valores, né, que aí, mesmo o staff dele não tendo acertado ainda, é muito difícil que ele fique no Cruzeiro para o restante da temporada, apesar da torcida querer bastante, mas acho que é um valor a se levar em consideração em termos de ser um lateral esquerdo, já que nós também perdemos o Cauã Prates. Agora, fazendo uma soma aqui da galera da base, há um tempo atrás eu falei para vocês que depois de toda aquela reformulação que o Ronaldo Fenômeno fez, a gente teria um resultado muito positivo em cima de valores. O Cruzeiro, somente esse ano, chega a 187, confirmando todas essas negociações, incluindo do Cauã Prates, chega a 187 milhões de reais de lucro em cima da categoria de base celeste. Imagina isso desde a época do Ronaldo Fenômeno. De lucro não, porque dá a entender que você não, valor as bruto. vendas Mas e valor bruto, não é, né? mas valor bruto, né? Eu queria falar sobre. Obrigado, Rafael. Eu queria falar sobre valor bruto, sobre isso, porque quando você pensa, por exemplo, em Ronaldo Fenômeno, por exemplo, da época que vendeu o Giovanni Jesus, trabalhou também a negociação de Danielzinho e outros jogadores que saíram, você vê realmente que a base do Cruzeiro mudou demais. O que antigamente era cabide de emprego para quem era presidente do Cruzeiro e colocava filho lá de conselheiro para trabalhar e etc. Só dava prejuízo. Agora a coisa realmente mudou. A gente vê lucro agora no Cruzeiro com a nossa base. Quando estavam atrás do Rojas, que bom que já colocou o Kaique na imagem. Isso. Todo mundo já imaginaria que o Kaique provavelmente não ficaria, né? Estava sendo cogitado ali, né, pelo Barcelona, mas acaba indo para o futebol italiano. E o Japa também, aí um garoto que sem dúvida é muito promissor. E o Ian Lucas, que daqui a pouco a gente fala o destino de cada um, valores, como vão ficar todas essas negociações aí em termos de Cruzeiro, Bebel. Maravilha, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Agora vamos analisar. Oi, Bel, meus amigos do Alterosa Esporte, bancada democrática. Muitas prováveis saídas no Cruzeiro nessa janela de negociações. A começar por essa novela envolvendo o Kaique. Entre o Cruzeiro e o Como da Itália, tudo certo. 15 milhões de euros, praticamente 89 milhões de reais pelo acordo, mas quanto ao jogador, ainda não tem nada acertado, porque o staff dele e o Como ainda não chegaram a um acordo. Vale lembrar que esse staff, no começo do ano, deu uma forçada na barra para o Kaique deixar a Raposa, não deu certo na época, e agora o que trava é justamente esse staff. Por isso o negócio ainda não foi fechado. Além da provável saída do Kaique, o Cruzeiro está próximo de acertar o empréstimo do meia Japa de 22 anos ao Mirassol até o fim da temporada. O Mirassol tem Libertadores pela frente este ano e, claro, sem contar o Campeonato Brasileiro. Outro que vai sair do elenco é o volante Ian Lucas. Ele está emprestado ao Atlético de São João del Rei, que disputa a Série B, e ele está lá desde o começo do ano, é um dos destaques do time na temporada, titular absoluto, e jogou no esquadrão 21 jogos, com 5 gols e 3 assistências. Essa negociação gira na casa de 1 milhão de euros, quase 6 milhões de reais. E a lista ainda tem mais gente que pode deixar o clube, já que a diretoria ainda busca resolver as situações dos atacantes Chico da Costa e Wanderson e do volante Wallace, todos eles sem espaço no time e que podem ir para outro clube nessa janela. É o que busca o Cruzeiro. Lauro Lopes. Olá, Bel, amigos da bancada e do Alterosa Esporte. Pois é, o Atlético está muito perto de fechar mais uma contratação em definitivo. Neste caso, acertando a permanência de um jogador que já vem atuando pelo time, Juan Tressoldi. O zagueiro de 27 anos tem contrato de empréstimo até o dia 30 de junho. Ele pertence ao Sassuolo, da Itália. A Itatiaia adiantou essa informação, nós confirmamos aqui no Alterosa Esporte. O Galo vai exercer o direito de compra, ficando em definitivo, então, com o jogador. Para isso, o Atlético deve desembolsar cerca de 20 milhões de reais por um novo contrato de 4 temporadas. Juan Tressoldi chegou ao Atlético em 2025. De lá para cá, ele entrou em campo 43 vezes, marcando 3 gols. Desde a chegada do Barba, o Barba Domingues, o Eduardo Domingues, o argentino, treinador do Galo, vale lembrar que Juan Tressoldi vem sendo titular absoluto com a camisa alvinegra. Tá bom, Bebel? Volto com você então.
Grande abraço a todos. Tá, ô Fael, só respondendo o Lauro aqui, eu falei poder de compra. Poder de compra, eu não sei se o Atlético tem, não. É direito de compra, né? Exercer o direito Isabel, de compra. Tem. Meu cartão de crédito, por exemplo, se eu quiser comprar aqui um valor agora, eu tenho. Não interessa o que você vai pra frente, né? O problema do Fael do futuro, isso aí, né? Mas, Isabel, eu tava pegando aqui, ó, Coelho foi instável no primeiro semestre, o Bernard terminou bem, mas foi instável pelo início do semestre ruim. KCR e Alaminda só na reta final conseguiram a minutagem, gols e assistências. Alan Franco, Natanael, Alonso. Então você tem poucas peças que foram mais regulares. Eu coloco o Juan Tressolde entre essas peças. Everson, Juan Tressolde e o Lodge foi um pouco instável também, mas talvez não tanto quanto os outros que eu citei aqui. Então se você tem um zagueiro que já está adaptado, que o Juan ajuda na bola aérea, mas também na saída de jogo, inclusive nessa bola longa, buscando o corredor pelo lado do campo, eu acho que vale sim o investimento no Juan, que principalmente eu imaginei que ele chegava para ser um jogador para compor elenco, consegue desbancar o Lianco no longo prazo. Então, hoje, pensando em titularidade, você tem algumas peças que você consegue cravar que são titulares, uma delas é o Juan Tressolde, por isso, obviamente, vale adquirir definitivo o jogador. Aí a provocação. O América perdeu aquele jogo por 2-1 e Val Soares tentou se desculpar pelas redes sociais escrevendo: gostaria de deixar bem claro que em nenhum momento tive a intenção de ofender a torcida americana, fecha aspas. Mas no encontro com torcedores estava claro, volante sem apoio. E ele sumiu do clube depois do jogo com o Atlético Goianiense. Alegando atraso no pagamento, Val pediu na justiça a rescisão indireta de contrato, que vai até 30 de novembro. O América se manifestou nos autos do processo e teria comprovado a regularização nos pagamentos. Mas a diretoria admite sérios problemas financeiros. Nós estamos buscando recursos, estamos lutando por recurso financeiro. O ano passado nós chegamos a ficar muito mais tempo atrasado do que esse ano, a gente sabe disso. E estamos enfrentando problema. Isso aí justifica? Não justifica. Eu tenho vergonha também. Val, claro, não estará no jogo desta noite, 20 horas, na Arena Castelão, pela 13ª rodada do Brasileirão Série B. Fortaleza e América, com arbitragem de Alex Gomes Stefano. Segundo a matemática da UFMG, o risco de queda para a Série C é de 88,7%. Aí o Terceirão manda recado para Nandinha. É ela. É ela. Vai cair. Vai cair, bebê. Ué. É terceira divisão, vai ter que cair, não vai ter jeito. Vem pra melanina aqui, minha filha. Vem, pode vir, vai ser bom pra você. Que tem academia na terceira. Tem camarote, tem tudo aqui. Pode vir que vem. Eu não queria você aqui não, mas você vai estar no Terceirão comigo, tá?